Olá pessoal, vamos fazer uma breve apresentação sobre o cálculo do VPL em uma planilha eletrônica. Então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, nós temos duas opções de investimento, A e B. Na opção A, você tem um desembolso inicial de R$ 37.869. Está negativo aqui porque se trata de um investimento, então você tem uma saída de caixa. Primeiro ano você ganha 10.244, segundo ano 11.719, terceiro ano 8.221, quarto ano 11.138. Na opção B você tem um desembolso de R$ 8.724 inicialmente. Depois você tem no ano seguinte você tem um crédito, você tem uma entrada de caixa de R$ 2.878, no segundo ano R$ 2.832, no terceiro ano R$ 3.067, no quarto ano R$ 2.786. Então o que é que nós temos aqui? Duas opções de investimento e a gente vai fazer o cálculo. Esse cálculo manualmente não é difícil de fazer, na HP12C também não é difícil. Nós vamos fazer aqui na planilha eletrônica, a gente vai fazer direto na fórmula e depois a gente faz parte a parte. Então vamos começar com a utilização da fórmula diretamente. Então, para calcular o VPL da opção A, nós vamos fazer o seguinte: o nome da fórmula também é VPL. Se você tiver com uma planilha em inglês, sua planilha eletrônica estiver em inglês, aí vai ser NPV, tá? Então, quando eu digito VPL, já me sugere aqui a fórmula, é igual, sinal de igualdade depois VPL, abre parênteses, e ele começa pela taxa, pedindo a taxa. Eu vou clicar aqui, eu vou utilizar a célula C14, posso clicar ou posso digitar C14 diretamente, cliquei, agora eu aperto a tecla do ponto e vírgula e aí ele pede os valores, valor 1, 2, enfim, na sequência dos valores. Eu quero mostrar a vocês algo essencial, muito importante. Esta fórmula do VPL, você não inclui o investimento, ou seja, não coloca, não faz parte dela o investimento inicial. Então você só vai colocar os valores futuros, muito cuidado com isso. Então eu vou clicar aqui da célula C4 até a célula F4. Vocês podem perceber que não tem perpetuidade aqui. Vou fazer outro vídeo incluindo perpetuidade, mas basicamente nesse daqui não tem. Então vamos lá, tenho da célula C4 até a célula F4. Então vamos lá, da célula C4 até a célula F4. Então vamos ver. Depois de colocar isso daí, eu fecho parênteses. Como vocês podem ver aqui, VPL, primeira célula, nós temos a taxa nas células, no espaço seguinte tem uma sequência de células correspondente aos anos. E depois de digitar isso daqui, você deve perguntar: professor, e agora? Como é que faz esse investimento? Eu vou somar o investimento aqui. Mas professor, por que somar? Porque ele está negativo, tá? Se você não colocar o valor negativo aqui, você vai precisar alterar o sinal aqui. Normalmente o investimento ele tem uma saída de caixa, então primeiro o investimento normalmente é negativo. Então a primeira coisa verifique isso daqui, está negativo, então você vai colocar o sinal de soma, de adição. Se você tiver aqui o valor positivo, esqueceu, não quer colocar o valor do investimento com sinal negativo, você vai substituir aqui. Enfim, vamos dar uma olhada como é que ficou. Igualdade, VPL, que eu quero saber o valor presente líquido, do C14, que é a taxa. Depois, com o fluxo futuro começando na célula C4, depois a célula D4, seguindo adiante E4 e F4. Então eu tenho um intervalo que começa na C4 e termina na F4. Professor, como é que eu faço para colocar? Eu posso colocar C4, ponto e vírgula, D4, enfim.
Pode sim, mas se você colocar 2 pontos, ele vai na sequência até a outra. Depois que eu fechei parênteses, está aqui montado o valor presente desses fluxos futuros vai ser dado por essa fórmula. E aí eu somo o investimento, lembrando que eu estou somando um valor negativo, então pelo jogo de sinais ele vai ficar subtraindo. E o resultado aqui nós temos um VPL negativo, isso indica que não vale a pena esta opção de investimento. Se a gente tem um VPL positivo, mesmo que seja bem pouquinho, apenas R$1, mesmo que seja R$2 ou R$1 milhão, se for positivo, o investimento vale a pena. Se for negativo, não vale a pena. Isso daí já está considerando o custo do capital, então vocês precisam lembrar disso, tá? Pessoal, agora a gente vai repetir o cálculo só com a opção B, o investimento B, para poder deixar isso mais claro. Então, vamos lá. Eu tenho o sinal de igualdade e digito VPL, abro parênteses, ele me pede a taxa. A taxa está na célula C14, ponto e vírgula, e agora ele me pede os valores. Começa na célula C5 e vai até a célula F5. Fechou parêntese. Eu incluo o investimento aqui, lembrando, muito cuidado com isso, a fórmula do VPL não leva em conta o fluxo presente, então vocês vai sempre precisar lembrar disso. Vamos lá, célula B5, este investimento vale a pena, então a opção B é uma opção que vale a pena, porque ela tem um VPL positivo, a opção A tem um VPL negativo. É isso aí, então o cálculo do VPL já foi feito, muito simples, fórmula VPL, lembrando que a fórmula do VPL não leva em conta o fluxo inicial, então muito cuidado com isso, tá? Então vamos agora fazer essa parte manualmente, vamos fazer esse cálculo manualmente, vamos fazer esse cálculo de maneira passo a passo, tá? Então vamos lá, primeira coisa eu preciso colocar o investimento já está no presente, se o investimento está no presente, eu não preciso fazer nada, nenhuma alteração nele. Professor, eu poderia somar esses fluxos? Não, você não pode somar porque esses fluxos estão em períodos distintos, e a gente sabe que dos pressupostos mais básicos da matemática financeira é que o dinheiro tem valor no tempo. Se o dinheiro tem valor no tempo, eu não posso somar um fluxo presente com um fluxo que vai ser recebido daqui a 1 ano, com outro fluxo que vai ser recebido daqui a 4 anos, tá? Então, o primeiro passo, se a gente quiser fazer isso manualmente, é colocar todos os fluxos no presente. Então, professor, como é que eu coloco esse fluxo no presente? Eu tenho a fórmula VP, que é o valor presente para a planilha eletrônica. Tanto o LibreOffice Calc quanto o Microsoft Excel utilizam a mesma fórmula, a mesma nomenclatura para a fórmula, que é VP. Se você tiver com a sua planilha eletrônica em inglês, você vai usar a fórmula PV. Então, se você tiver na HP12C, usa PV também. Então, vamos lá. Valor presente, o que ele me sugere aqui? Ele diz, começa pela taxa. Clicar na taxa, depois ponto e vírgula para separar o número de períodos, ou seja, o número de anos, 1 ano daqui para frente. Depois ele pergunta qual o pagamento, não tem, que o pagamento seria o PMT, nós não temos, mas nós temos um valor futuro, que é isso daqui. E não preciso preencher o tipo, porque ele já coloca automaticamente como pós-antecipado. Então, basta teclar Enter e ele já me dá esse fluxo. Mas vocês estão percebendo que isso está negativo? Professor, por que está negativo? Porque tanto a HP12C, o Microsoft Excel e o LibreOffice Calc, eles consideram que se você tem um fluxo e no presente você teve um desembolso, no futuro você vai ter um recebimento. De maneira análoga, se você teve um recebimento no presente, no futuro você vai ter um pagamento. Então, isso daí não... Por isso que ele está negativo, tá? A gente precisa corrigir, porque a gente não está jogando
um fluxo de caixa aí, a gente está simplesmente calculando uma parte do fluxo de caixa, então é importante que esse valor fique positivo para a gente. Tanto eu posso colocar o sinal negativo aqui e ele já faz o ajuste para mim. Eu também posso multiplicar isso por menos 1, fica a seu critério. Então vamos lá, vou repetir a mesma conta aqui, daqui a pouco eu ensino vocês a automatizarem esse processo, mas vamos repetir isso para ficar claro. Então primeiro sinal de igualdade e valor presente, abre parênteses, ele me pede a taxa, 12%, lembrando que eu marquei isso daqui, esse 12% eu marquei como percentual. Cuidado, se você não marcou a sua célula, se você não registrou como sendo o percentual aqui, você vai ter que colocar 0,12 e não 12%, tá? Então, vamos lá. Ponto e vírgula de novo, número de períodos, 2. Ponto e vírgula de novo, pagamento, não temos, só temos um fluxo futuro, que é 11.000. Fecha parêntese, porque eu não preciso colocar o tipo, a não ser que seja uma série antecipada. Nesse caso aqui eu vou multiplicar por menos 1, só para mostrar a vocês que é a mesma coisa. E o fluxo ficou positivo. Vamos repetir o cálculo, agora do ano 3. Mesma coisa, valor presente, abre parênteses. VP, professor, eu não coloquei, eu botei 12 e deu algum erro aqui. Você colocou 12 sem marcar que era percentual, vai ficar errado. Você vai colocar 0,12 ou 12%. Aqui você pode marcar que está com percentual ou colocar 0,12. Muito cuidado com isso. Então vamos lá. Célula C14, ponto e vírgula de novo, número de períodos, agora 3, ponto e vírgula de novo, não temos pagamento, outro ponto e vírgula, valor futuro. Aqui está o valor futuro, fecha o parêntese, tecla Enter. Vocês viram que eu esqueci de colocar o negativo ou multiplicar por menos 1? Isso pode acontecer com muita facilidade, então cuidado com isso. Por fim, vamos ao último fluxo. Sinal de igualdade, valor presente, abre parêntese, taxa está aqui, ponto e vírgula, número de períodos, está aqui o 4, célula F4, ponto e vírgula, pagamento, não temos, ponto e vírgula, número de períodos, desculpa, valor futuro, está aqui, fecha parênteses, tecla Enter, novamente ficou negativo, novamente eu vou multiplicar por menos 1. E agora nós temos um fluxo de valor, todo o fluxo está no presente agora. O investimento está no presente, o ano 1, 2, 3 e 4, todos eles estão no presente. Só para mostrar a vocês, eu vou botar um sinal de igualdade e utilizar a fórmula soma, a função soma, abre parênteses, e vou selecionar todas as células, começando na B8, indo até a começando na B8, indo até a F8. Fecha parênteses e o resultado é 6.450 e 31. Então, essa equação, essa operação deu certo. Vamos fazer de uma maneira mais rápida agora. Eu vou mostrar a vocês como automatizar isso. Vamos fazer todos os cálculos quase que instantaneamente. Vamos botar lá, sinal de igualdade e valor presente. O que ele me pede primeiro? A taxa. O que eu vou fazer? Eu quero mostrar a vocês como eu faço isso automatizado. Como eu vou clicar na célula, vou sair arrastando até o final e ele vai calcular tudo para mim. Olha, como o valor futuro ele muda e a sequência está correta aqui em cima, como o período muda e a sequência está correta aqui em cima, então tá tudo tranquilo. O único problema quando eu arrasto é que aqui na taxa ele vai arrastar junto e não há valores nessa parte branca aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou travar essa célula, travar a taxa na célula C14. Como é que eu faço isso? Cifrão C, cifrão 14. Então a partir de agora eu posso mudar do jeito que eu quiser e ele não vai alterar esta célula, tá? Então taxa cifrão C, cifrão 14, eu estou dizendo ao Excel ou ao LibreOffice Calc, estou basicamente dizendo, olha,
não vai alterar a célula. Eu posso mexer na função, eu posso arrastar por outras células, mas eu não vou alterar a célula, tá? Então, cifrão C, cifrão 14, ponto e vírgula, número de períodos 1, ponto e vírgula, pagamento não tenho, valor futuro aqui 2.878, fecho parêntese. Lembra que a gente tem que colocar isso, que isso vai ficar negativo? Então, já vou multiplicar por menos 1 aqui. Ok. Então, 2.878 no futuro equivale a 2.569,64 se a gente considerar uma taxa de 12% ao ano. Então, agora que eu travei a célula, eu vou sair arrastando. Vocês percebam que o cursor do mouse muda de uma seta para um sinal de soma, tá? Ó, tá aqui uma seta e ele se transforma em sinal de soma. Eu clico, seguro o clique do mouse e arrasto até onde eu quiser. E assim ele faz ele repete a mesma equação em todas nas células seguintes. Percebam que aqui eu travei o C14, mas eu não travei o C5 nem o C3. Se eu passar para a célula seguinte agora, D9, o que ele vai fazer? Ele permaneceu com C14, mas ao invés de C3 e C5, ficou D3 e D5. O mesmo acontece nas células seguintes. A célula C14 ficou travada, mas aqui passou para E3 e E5, e assim sucessivamente nós temos esses valores. Agora eu vou botar o sinal e vamos somar para ver se isso está certo. Abre parênteses e vamos selecionar o intervalo de B9 até F9. E o resultado é o 56,88. Então, nós temos aqui o cálculo, tanto o cálculo direto com a função do VPL, com a fórmula do VPL, quanto o cálculo mais passo a passo. Obviamente, se você tiver numa planilha eletrônica, não faça o passo a passo, bota direto o VPL, não perca tempo com isso. Algumas dicas importantes. Primeira de todas é a questão do sinal. O investimento normalmente está negativo, então cuidado com isso. E os fluxos futuros normalmente são positivos, mas isso pode mudar com mais facilidade, assim, com mais frequência. Outro aspecto importante é a taxa. Esse valor aqui eu coloquei em percentual. Se eu não estiver colocando em percentual, é 0,12, então muito cuidado com isso. Aqui eu coloquei 0,12. Vou clicar aqui em cima, ó, no sinal do porcento, e ele virou 12%. Se eu colocar 12 e depois clicar em sinal do percentual, o que vai acontecer? 1.200%. Então, muito cuidado com isso. Bom, pessoal, cálculo simples, rápido e fácil do VPL. Você faz isso na planilha eletrônica. É muito melhor fazer numa planilha eletrônica, porque se você alterar qualquer desses valores, automaticamente o resultado está alterado. Então, se você estiver utilizando HP, você tem que lançar o fluxo todo de novo. Se você estiver calculando manualmente, você vai precisar recalcular. Então, utilizem a planilha eletrônica, aproveitem isso daí. Como vocês acabaram de ver, é muito fácil. Se gostaram desse vídeo, cliquem aí no curtir e mostrem aos colegas, tá? É isso aí. Espero que tenham gostado.